E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio do Seu Narrador para mais um vídeo. E recentemente eu cheguei a falar para vocês sobre uma ideia minha de o que poderia ter depois de Calamidade. Se Calamidade teria uma outra saga, se seguiria novos personagens ou continuaria com os sobreviventes de Calamidade parte 2, ou se a gente rebutaria o universo, ou o Ordem ia ser abandonado pelo Cellbit. Vamos pensar um pouquinho disso novamente, só que agora pensando numa possibilidade de continuação. Uma parte do universo de Ordem que foi introduzido pra gente, mas nem um pouco desenvolvido, e que possivelmente não tem nada a ver com os próximos passos da spin-off e da temporada Calamidade Parte 2, seja lá se esse nome vai ser esse ou não. E quem me lembrou disso foi dois inscritos, que foi o Tigre e o Nero, que eles me explicaram ali algumas coisas que me fizeram lembrar, uma coisa que eu até disse quando terminou a pré-temporada de Quarentena. Um próximo vilão para a Ordem Paranormal, uma próxima saga, poderia ser a Indústrias Panaceia. Então, vamos ver um pouquinho sobre isso. Eu trouxe algumas coisas interessantes para a gente pensar e captar em possibilidades de ver esta ordem, né, essa indústria, como um possível vilão no futuro de Ordem Paranormal, tá? Eu acho bem interessante, de primeira mão, tudo que foi criado na Panaceia. Mas eu já quero dizer que se você nunca assistiu Quarentena RPG, não é que vai ter grande spoiler nesse vídeo não, tá? Mas eu vou citar como que funciona a empresa. Aí você acaba matando com 20 minutos de episódio. Mas pra quem quiser evitar, quem ainda quer assistir Quarentena, vai ter spoilers simples sobre o que é essa indústria. Então, melhor sair do vídeo se você não quiser, tá bom? E primeira coisa que eu quero falar é que, bom, tem uma barreira de entrada pra Quarentena, né? Nem todo mundo assistiu Quarentena. Eu acho que, junto com o Sdoll, é uma das temporadas que eu mais vejo a galera falar que não viu, né? Natal Macabro, muita gente que não assistia a Ordem voltou pra ver Natal Macabro, sendo que pulou Quarentena e Sdoll, tá bom? Então, o que eu acho que essa empresa tem que fazer, independente de se ela for vilão ou não? Ela tem que ser reintroduzida do zero em uma outra temporada, possivelmente em português. Eu vou falar possivelmente porque eu não acho que o Cellbit fará mais RPGs em inglês, porque a recepção com os brasileiros acaba sendo um pouquinho complicada. Pode ser um pequeno grupo barulhento, pode, até porque Quarentena ainda tem recordes que eu acho que a Ordem Paranormal não bateu no Natal Macabro. Talvez tenha batido se a gente somar Twitch, YouTube, ou talvez o YouTube tenha batido. Mas Quarentena pegou recordes de maior stream de RPG, ou maior stream e tal, nesse cenário de jogos de mesa, que já era do Critical Role, o maior canal de RPG do mundo, foi batido pelo Quarentena, tá? Então, eu acho que, assim, teve muito sucesso a temporada, mas ela também é uma temporada muito criticada pelo simples fato de ser inglês. Não sei se o Cellbit faria de novo, mas eu vou abrir alas aqui para pensar que o Cellbit faça uma temporada de Indústrias Panaceia, né, uma continuação do que foi Quarentena, em português, não com os mesmos personagens que a gente já teve, ou talvez até um misto, trazer algumas pessoas da gringa, outros do Brasil, mas o RPG sem português, e essa pessoa ficar meio perdida ali em algumas situações, tá? Tô só divagando aqui, tá demais. Voltando pro assunto então. Então, pensamos que há uma chance de criar uma nova temporada com a Panaceia em português. O que eles têm que fazer? Eles têm que reapresentar a Panaceia como um local espalhado por diversos locais do mundo, tá? Desde os cartazes que a gente tinha tanto em português quanto em espanhol, não lembro se chegou a ter cartazes em inglês, acho que não, onde trazia esses números, onde falava sobre a Panaceia e suas pesquisas, como se fosse algo global, até mesmo os locais que já foram demonstrados na campanha. Então, um local no Brasil, um local em outro local, eles viajaram para não sei onde. Então, a Panaceia é uma grande indústria, né, com essa ascensão de autoridade global. Então, ela tem por todas as partes, é uma grande, no caso, é uma grande farmacêutica, eu acho que seria mais... Não exatamente uma farmacêutica, ela é várias coisas, né? Mas eu acho interessante essa pegada porque quem que são as cabeças por trás disso tudo? Porque a gente tem que pensar que existe um líder acima de toda essa galera pequena que conhece o paranormal de forma bem detalhada sobre como que funciona a parte do outro lado. E ele é uma pessoa extremamente rica, ou essas pessoas,
né? Não sabemos se a indústria Panaceia, por exemplo, se ela é uma só pessoa que é dono ou se ela é diluída, né? Entre vários acionistas. E se todas essas cabeças têm o conhecimento do paranormal, ou se é um grupo dentro da Panaceia, então um grupo de pesquisa que não necessariamente os comandantes, né, dessa indústria sabem, mas algumas cabeças um pouco mais abaixo nessa linha de hierárquica, que conhecem no paranormal e fazem essas pesquisas para remédios e coisas do tipo, e estudo com as criaturas paranormais em si. Então a gente já tem isso para pegar-se ali com uma base interessante. A Panaceia é muito maior do que qualquer coisa que já vimos em ordem em questão de um grupo grande, coeso, com interesses, ok? A gente nem sabe exatamente tudo que a Panaceia quer. Então, ela já, por si só, daria uma continuação para a Ordem Paranormal totalmente diferente. Porque enquanto Calamidade a gente tem um vilão em específico, que é o Kian, e é claro, as relíquias, né? Então 5 vilões, podemos dizer no máximo, sendo que nem todos são vilões das relíquias em si. Aqui não, aqui a gente teria diversas pessoas que não são estreitamente poderosas em rituais ou coisas do tipo, mas que eles têm um controle global, né? E os jogadores teriam que lidar com este conflito. E talvez a gente poderia ver uma coisa entre liberdade e controle, tipo, o que a Panaceia fez em quarentena, não dando muitos spoilers, não era necessariamente ruim. O que eles queriam era exterminar uma criatura e para isso criaram uma outra criatura. Beleza, muita gente morreu no processo. Sim, é aquela questão. Será que a Panaceia não fez mais mal do que bem? E também tem aquela questão ali do... As criaturas paranormais devem viver ou devem todas morrer? Né, que é um tema que ficou muito debatido ali no último episódio do Quarentena, né? Então, a gente vai ter uma questão de liberdade ou controle. A gente vai ter uma liberdade individual, a gente não quer um grupo com questionável, né? Um grupo questionável lutando contra as criaturas, ou a gente prefere ser controlado pela Panaceia, prefere que a Panaceia mate pessoas, né? Escravizem, né? Como eles tinham aquelas pulseiras pra galera toda lá, que no caso estava contaminada, né, e poderia acabar a morrer e precisava usar aquelas pulseiras por culpa da própria Panaceia e tudo mais, tudo isso. Ou a gente iria por esse lado do controle, né, tentar cientificamente parar as criaturas e tal. Já cria um dilema extremamente empolgante para os jogadores terem um lado Panaceia ou não. Então, como eu já falei, né, ela tá em diversos países e tem diversos personagens, né? A gente tem desde seguranças a cientistas, no local, né? A gente teve esse personagem principal, que se eu não me engano apareceu no final da temporada, né? Eu acho que ele apareceu no final da temporada ou foi no meio, não lembro exatamente. Mas a gente teve um desenvolvimento interessante dessa indústrias. E no final da temporada a gente descobre que eles têm uma baita base de pesquisa, que há muitas outras pesquisas por trás. A gente viu que eles estão estudando o ciborgue, que eles estavam estudando o zumbicídio, né, os zumbis elétricos e tudo mais, que eles estavam estudando o Niderei e tinha outras abordagens também. Poderíamos ver um grupo, né, ou de membros da Panaceia cumprindo essas missões, entendendo que a Panaceia não é muito boa e indo para um lado diferente, tentando sabotá-la, ou personagens que foram lesados pela Panaceia, né, que perderam familiares, que foram afetados por essa indústria, e agora estão indo lá para descontar todo o mal que essa indústria fez por ela, e assim se envolver numa trama paranormal. E é muito interessante, né? Como eu falei, tem diversos países, a gente pode finalmente sair de uma ordem paranormal só no Brasil, a gente pode ir para outros locais e abordar outros locais. Eu sei que isso já aconteceu antes, mas foram muito poucos outros locais, né? A gente praticamente viu o Coliseu, foi um pouquinho ali para esses locais, mas a gente não teve um pedaço de ordem nos Estados Unidos, não tivemos um pedaço de ordem em partes asiáticas, explorar a Rússia, explorar até outros países europeus, países africanos poderiam ser desenvolvidos, né, tipo, talvez a Panaceia esteja nesse país, procurando, em algum país africano, procurando ali pesquisar alguma criatura ou fazer mal, exploração a algum desses países e até fazer um paralelo com o que a Europa faz bastante, né? A França até hoje em dia ainda tem muito dessa exploração em países africanos. Então a gente pode ver essas possibilidades
dentro do RPG. E eu acho muito legal. E eu já falei das criaturas, mas a gente abre ala para diversos tipos de criaturas científicas que não foram abordadas dentro do Ordem, né? Então, eu até vi alguns debates recentes falando sobre se criatura de Ordem Paranormal, né, essas criaturas monstruosas, se elas possuem genes recessivos, e que seria mais ou menos, por exemplo, um gene recessivo que faz o Nidere ficar albino, né? Então, ao invés do Nidere ser normal, ele nasce albino, né? Mas muita gente também questionou se o Nidere albino não era uma criatura albina que acabou se tornando paranormal depois. E aí não teria nada a ver com em si gene recessivo criado pelo paranormal, né? Então, o que até que não faz tanto sentido, mas a gente poderia ver essa abordagem científica em diversas criaturas sendo estudadas. O Cyborg foi mostrado, mas não foi desenvolvido ainda. Então talvez a gente visse ele em outra temporada. Como que foi um cientista maluco que acabou utilizando o paranormal e a tecnologia para virar um monstro. E eu tive outras diversas anotações. Imagina a Panaceia ser meio Jurassic World, para quem assistiu, onde eles pegam um dinossauro e criam um dinossauro mutante. Imagina a Panacea criando uma criatura mutante, né? Fazendo um projeto Nemesis e criando uma criatura totalmente diferente, com um DNA de duas criaturas, mesclando de forma artificial os elementos, né? Algo que é uma propriedade só de Tenebris, juntar, mesclar os elementos de uma forma coesa. Talvez a gente tenha outro caminho para isso, através da ciência. Então, eu acho essa pegada de... muito legal. Tecnologia paranormal. A gente tem alguma dessas no livro, né? Aquela caixa lá que detecta criaturas paranormais. A gente tem as maldições em si, mas eu acho que dá pra gente abordar mais ainda a possibilidade de uma tecnologia paranormal. Então, uma luva de raios que utiliza de raios paranormais e várias coisas do tipo que a gente pode acabar brincando. Tem como ter um cenário mais urbano. Que Ordem Paranormal até que tem cenários urbanos, mas eles são muito limitados. A gente de vez em quando vê as pessoas entrando em prédio, dando um tiro na galera, mas normalmente o Ordem é a pegada de te isolar num canto, né? Ele pega você e te isola num local onde que o paranormal esteja contido ou todo mundo lá já conhece. Mas imagina eles entrando dentro de um grande prédio da Corporação Panaceia, puxando as armas e falando: a gente vai pegar uma coisa que tem aqui, né? Um vírus da Panaceia que tem aqui. E várias pessoas normais que não estão nem aí com isso. Confronto de personagens contra a polícia. Confronto dos personagens contra seguranças. Porque tecnicamente falando eles estão fazendo algo errado. Eles estão invadindo uma empresa. Mas pra quem conhece o paranormal, eles estão fazendo certo. Então a gente pode ir pra esse cenário urbano bastante interessante. E eu coloquei uma premissa aqui interessante que eu acabei pensando. Não sabemos como vai terminar em si Calamidade. Mas se no Calamidade todo mundo, por exemplo, o mundo inteiro descobrir que isso é uma temática que muita gente aborda na campanha. Eu já fiz campanha, que ainda não lançou, onde o mundo inteiro praticamente já conhece o paranormal, né? Por conta do incidente que acabou acontecendo, praticamente o mundo inteiro já entende que o paranormal existe. Se Calamidade terminar numa pegada do tipo, talvez a Panaceia fale que ela vai nos curar, nos salvar, nos libertar através da ciência dos ataques paranormais. Isso seria muito, mas muito legal de ver. E sem contar que o Ordem está se desenvolvendo para conversar mais sobre a Panaceia. Porque nós temos esta personagem aqui, chamada Layla Verdante, que ao que tudo indica, ela pode ter alguma ligação com a Panaceia. Ela tem ali um negócio científico e tudo mais. A gente acha, por mais que ela não tenha o símbolo da Panaceia em sua roupa, eu acho que faz muito sentido que ela seja uma psicóloga, né, da Panaceia. E se for isso, vai ser muito, mas muito legal. Porque que é uma ocultista, né? Uma ocultista psicóloga que veio no suplemento do Sobrevivendo ao Horror. E isso seria muito legal porque a Layla, o nome dela é Layla Verdante. Ou seja, ela é ali da família da Paula Verdante. Que pra quem não lembra, em Ordem Paranormal Segredo na Floresta, ela se tornou a fazendeira em Santo Verso há muito tempo atrás, tá bom? Então, ela pode ser uma irmã da Paula, ela pode ser uma filha, ela pode ser diversas coisas, né? Vai depender de quando a Layla vai aparecer, se ela é mais pro futuro do Ordem ou se ela tá mais no presente. Mas existem diversas possibilidades e isso é muito legal. Isso mostra que o passado de Ordem tá sendo guardado, né?
E eu acho que faz muito sentido a Panaceia ter psicólogos ocultistas que mexem com o paranormal. Isso eu acho uma ideia muito interessante. Então, é isso, me digam aí, vocês acham que é possível? A gente vai ter a Panaceia aparecendo em Ordem Paranormal, ela vai ser desenvolvida, vamos ver uma indústria forte atacando ali os personagens, ou atacando o paranormal e tendo outras ideias de como lidar com essas criaturas ao invés do que a Ordem Realitas faz? Vamos ver. Mas é isso, eu acho que é uma boa continuação pro Ordem seria isso. Então aqui que eu falo com vocês foi o Lúcio, seu narrador. E não se esqueçam, vocês podem se inscrever no... Ai, eu não tô achando. Aqui, no Magia RPG, vocês podem se inscrever aí. E meu RPGzinho de mesa passou por uma beta recentemente, meu amigo. A gente encontrou umas coisinhas legais ali que dava pra modificar. Agora tá mais fino do fino, já chega pra vocês, cara. Assim, toda semana eu falo, eu vou lançar essa semana. Não, tem como melhorar. Em uma semana a gente melhora tudo. Aí eu falo, não, tem como melhorar de novo. A gente vai lá e melhora tudo de novo. Então, tá se encaminhando, a gente vai fazer mais alguns testes e já vai chegando pra vocês. Então aqui falou que eu sou o Lúcio, narrador, agora sim, enfim.